Bom dia, me chamo Walter, eu estou aqui em Brasília com Luciana Lira, amiga da minha mãe. Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância no Ministério da Cidadania. Na minha missão aqui para entregar o meu livro que eu escrevi, Bolsonaro vs Imprensa, Distorção e Mentiras e Fake News, eu vim aqui convidada dela, através da minha mãe, entregar para ela pessoalmente meu livro e também conhecer um pouco do trabalho dela. Então, Luciana, eu gostaria assim que você brevemente me dissesse o que você é aqui e o que você faz. Certo. A nossa secretaria, Walter, ela está dentro da Secretaria Nacional Especial do Desenvolvimento Social, no Ministério da Cidadania, né? Nós trabalhamos com a pauta da primeira infância especificamente. Essa pasta ela foi criada, né, devido ao governo compreender a importância dessa pauta. Nós temos dentro da nossa secretaria o maior programa de visita domiciliar do mundo, que é o Criança Feliz, né, um programa premiado internacionalmente, um programa que que é um dos programas prioritários do governo, né? Então essa secretaria ela foi criada na intenção de dar uma maior visibilidade a essa pauta, né? De que as pessoas compreendam que a oportunidade de transformação, a oportunidade de mudança das realidades de vida no Brasil, elas estão na primeira infância. Precisamos investir nas crianças, precisamos acreditar que a oportunidade de quebrar o ciclo de pobreza, de fazer com que tenhamos gerações mais saudáveis, produtivas, ativas e socialmente, né, ativas e felizes, é investindo na primeira infância. O governo Bolsonaro acredita nisso, né, e tem tratado essa pauta na intersetorialidade entre os ministérios, e isso tem sido muito importante, né? Saúde, educação, assistência social, cultura, todos unidos pela prioridade com relação à primeira infância. Perfeito. Inclusive, quem lembra bem, isso aí foi uma promessa de campanha do presidente, para o pessoal que fica dizendo que ele não está cumprindo as promessas de campanha. Eu recebi da amada Luciana esse livro lindo aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, que eu recebi ele de presente dela. Quero saber mais sobre ele. Certo. O ABC da Primeira Infância é uma campanha que nós estamos lançando junto com o Fundo ODS, né? Que é uma cartilha que a gente chama de ABC da Primeira Infância, que fala sobre a importância do amar, brincar e cuidar na primeira infância. Então, nós acreditamos que se a gente tiver cuidados, né, específicos, se a gente olhar com mais cautela, com amor, se a gente brincar, se a gente cuidar melhor das nossas crianças, nós vamos ter grandes possibilidades no futuro, né? Esse é um material lúdico, né, onde a gente fala de questões que são importantes desde a gestação, né? Porque a gente acredita que o investimento na primeira infância ele começa desde a gestação. Por isso que quando eu falo da intersetorialidade entre os ministérios, é porque no Ministério da Saúde, por exemplo, a atenção primária, lá eles cuidam da gestante, do bebê, então isso mostra, né, que é importante a gente cuidar da criança desde que ela está sendo gestada, né? Então, aqui fala sobre a importância dos estímulos na gestação, depois fala sobre a importância da amamentação, sobre a importância da alimentação saudável depois dos 6 meses, né? Ressaltando a importância da amamentação até os 6 meses, como única forma de alimentação da criança. Fala sobre a importância do brincar, né? Do cuidar, e a gente trouxe nesse formato para fortalecer uma das bandeiras do governo Bolsonaro, que é a literacia familiar. A gente acredita que uma das formas de proporcionarmos às crianças estímulos para que elas desenvolvam bem a sua linguagem, para que elas cheguem no período de alfabetização prontas para esse processo, é a literacia familiar. É no seio da família, fortalecendo os vínculos através da leitura em família, né? E o estímulo da leitura e da escrita através da literacia e da leitura em família. Tá? Então, essa é a nossa proposta através do ABC da Primeira Infância, que começa agora e vai culminar lá no mês de agosto, que é uma grande campanha que o governo federal está fazendo, que é o mês da primeira infância. O futuro começa agora, né? Então precisamos olhar para as nossas crianças, precisamos cuidar das nossas crianças, porque aqui está o segredo de podermos melhorar a vida das próximas gerações. É verdade. Esse livro, no caso, ele vai estar disponível ao público ou vai ser uma distribuição institucional? Sim, nós tivemos poucos exemplares, né, impressos, mas ele estará disponível em formato digital. Vocês acham lá no site do Ministério da Cidadania, na página do programa Criança Feliz, tá? Vocês vão lá e vocês vão poder baixar gratuitamente o e-book e poder ter acesso. Maravilha. Tá bom? Falando em iniciativas, né?
Temos também as iniciativas que vocês fazem em parceria com o Carlos Nadalim. Inclusive, eu gostaria de saber assim, um pouco do seu trabalho com o Carlos Nadalim, que, se não me engano, trabalha com, não sei se é musicalização, alfabetização. Gostaria que você contasse um pouco melhor sobre isso. Pronto, exatamente. Essa parte da literacia familiar é uma proposta trabalhada pelo professor Carlos Nadalim, né? Brilhante na sua concepção no que diz respeito à alfabetização. Ele é o secretário nacional de alfabetização e ele tem dentro da sua secretaria o Conta Pra Mim, que é o programa, né, que trabalha a questão da literacia na primeira infância. Então, o Conta Pra Mim, ele vai começar a andar agora junto com o Criança Feliz. Então, o nosso visitador vai ser capacitado pela equipe do professor Carlos Nadalim para poder levar os conceitos, né, e abordar essa questão de literacia nas famílias. Então, a gente acredita que isso vai favorecer as famílias, vai favorecer as nossas crianças no que diz respeito à aquisição da linguagem. Vai ser um trabalho belíssimo. Esse ano, o Conta Pra Mim entra com Criança Feliz nos lares, né, das nossas crianças brasileiras. Muito bom. E você tinha me falado numa conversa anterior que, além do Conta Pra Mim, existem outros 2 que vocês vão estar fazendo, ou vocês já estão fazendo. Quais seriam esses? Outros 2 programas, você diz? Isso. Não, aqui na secretaria a gente tem como um grande programa o Criança Feliz, é o nosso maior programa. O outro papel da secretaria, que é o que eu estava comentando, é a secretaria fazer o trabalho de articular, né, de fazer uma articulação de todas as políticas que são voltadas para a primeira infância no Brasil, né, a nível federal, né, e geralmente a gente consegue trabalhar nessa forma tripartite, né, que é governo federal, estados e municípios, né? Isso é um princípio do SUAS, né? E a nossa secretaria está aqui dentro do Ministério da Cidadania, que é Desenvolvimento Social, e a gente sabe que o Criança Feliz ele está dentro do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Então daí a importância do nosso trabalho articulado com a Secretaria Nacional de Assistência Social e esse trabalho integrado das equipes do Ministério do Desenvolvimento Social traz, né, a possibilidade de trabalharmos articulados com os outros ministérios, né? E isso tem sido muito importante, é o que a gente chama de intersetorialidade, né? Então a criança ela é um sujeito íntegro, não é divisível e, portanto, precisa ser visto na sua integralidade, né? Então nós temos trabalhado dessa maneira, o governo federal, o governo Bolsonaro tem essa preocupação, né? Quando, inclusive eu citei isso ontem no evento, quando nós discutimos, quando nós tratamos dessa pauta da primeira infância, colocamos nas mesas as possibilidades, os nossos olhares se cruzam, né? E nós temos a mesma percepção de que precisamos trabalhar as famílias, elas precisam ser fortes, essas crianças precisam de famílias fortes para serem sujeitos emocionalmente saudáveis, né? E que assim eles possam ser produtivos, eles possam ter toda a capacidade de aprendizagem, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Então o governo Bolsonaro prioriza a primeira infância, tá? Um dos programas prioritários nosso é o Criança Feliz, é o maior, é um dos prioritários, mas a Secretaria de Primeira Infância tem procurado trabalhar articulando, dialogando, unindo força com todos que acreditam que na primeira infância está a possibilidade de transformação. E falando justamente disso, eu percebo desde o começo do governo e agora falando com você que existe um grande intercâmbio entre os vários ministérios do governo atual. Eles trabalham juntos em todas as áreas que eles se concatenam e você me falou, por exemplo, relações que você tem com o Ministério da Damares, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E qual foi o outro que você tinha me dito? A saúde, né, que é o pessoal da atenção básica, né, que é o secretário Rafael Parente, o secretário Maurício Cunha, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o responsável, é o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Então, a gente sempre faz um trabalho articulado, nós dialogamos muito, né, em se tratando de políticas públicas com o Ministério da Economia, né, essa agenda que vamos ter em agosto, Walter, nós estamos com uma agenda que envolve todos esses ministérios. O Ministério do Turismo, através da Secretaria de Cultura, o Ministério da Saúde, através da Atenção Primária, o Ministério da Família, Mulher e dos Direitos Humanos, através da Secretaria do Direito da Criança e do Adolescente, o MEC, através da Secretaria de Alfabetização do Carlos Nadalim. Então, assim, tá um trabalho bonito de se ver, né? Todos contribuindo para chamar a atenção da sociedade para a primeira infância, trazer o olhar, né? Agora, eu tive só uma pequena dúvida. Quando você me falou que trabalhava com questão de ensino em relação à infância, eu pensei que vocês eram filiados ao Ministério da Educação.
Mas aí eu vi que você está no Ministério da Cidadania. Isso. Por que tem essa diferença? Por que aqui não no Ministério da Educação e sim no Ministério da Cidadania? Olha, porque nós estamos aqui dentro do Ministério da Cidadania, porque o programa Criança Feliz, né, ele está dentro do Sistema Único de Assistência Social. Né? Então ele é um programa social. Entendeu? Que traz estímulos para o desenvolvimento, fortalece os vínculos familiares. O visitador do Criança Feliz, Walter, ele é preparado, ele é formado pela equipe aqui do governo federal para que ele chegue a essas casas, é o Estado, é o governo dentro das casas, vendo as suas necessidades, né? Fazendo encaminhamento na rede, lá na ponta, e levando orientações acerca de desenvolvimento, né, fortalecimento dos vínculos parentais, porque o visitador ele não vai lá para fazer atividade, ele vai lá para orientar o cuidador, o pai, a fazer atividade com a criança. Muito bom. Né, mostrando a importância que tem do investimento do tempo da família com a criança. Né? Então, aí nós então levamos essas questões e enquanto o visitador ele está na casa, ele consegue perceber, diante da formação que ele tem, toda a vulnerabilidade que cerca aquela família. E ele vai poder orientar na rede, lá na ponta, essa família para que ela tenha acesso a todas as políticas que ela tem direito, a todas as políticas públicas que lhe é direito. Então tem sido um trabalho maravilhoso. Né? O Criança Feliz é um programa que ele tem sido aprimorado. A gente conta com todo o entusiasmo de todas as equipes, estaduais e municipais. Tem sido um programa que ele tem mostrado resultado. Né? A gente vê que as crianças que passam pelo Criança Feliz, elas se mostram aptas à aprendizagem, ao convívio social, né? E as famílias, elas mostram para nós, através dos seus depoimentos, que existe realmente uma mudança de comportamento no que diz respeito à dedicação de tempo e de estímulos da família, do cuidador para as nossas crianças na primeira infância. Então, essa é a intenção. Né? Joia, eu acho muito legal, principalmente porque o governo está envolvido com as famílias e ele reforça a independência das famílias, porque podia ser um governo, como no passado, que era intruso nas famílias para cooptá-las, para colocar pautas, inclusive antifamília, enquanto que o nosso governo está preocupado, está trabalhando com as famílias, mas para elas ficarem autônomas. Isso. Então eu achei muito interessante que você falou, vai o cuidador, qual é o tipo de visitador. O visitador, mas ele não está lá para manipular a família, ele está lá justamente para empoderar a família, que gosta dessa expressão. Isso, para dar autonomia para a família. Isso é muito legal. Entre choque totalmente o pessoal ficar dizendo que Bolsonaro abandonou a pauta conservadora, que nada. Eu vejo cada vez mais, especialmente falando com você, que a pauta da família está muito forte. Sim. E fico muito feliz de ter votado em vocês e voto de novo. Que bom. Para terminar... Estamos aí para servir, Walter. A nossa missão é essa. E para terminar, eu gostaria que você me dissesse como é que é a sua rotina aqui, o que você quiser compartilhar com a gente, que você acha que possa ser interessante para as pessoas saberem. Tá. Olha, gente, o Ministério da Cidadania tem feito um trabalho, eu vou falar especificamente aqui da minha secretaria, né? É uma secretaria que ela não é muito grande, é uma secretaria pequena, mas eu sempre costumo dizer que conto com uma equipe de gigantes, né? Eu tenho uma equipe muito dedicada, todos abraçaram e vestem a camisa, né, da primeira infância, então nós dedicamos os nossos dias em reuniões, justamente fazendo esse trabalho, Walter, de dialogar, de estar buscando, né, diálogo com outros ministérios, com a rede, com a Frente Parlamentar da Primeira Infância, com a Comissão Externa de Políticas para a Primeira Infância. Então tem sido um trabalho muito, muito bacana. A nossa intenção é fazer com que as pessoas compreendam que quando a gente fala de primeira infância, a gente não está falando de que a importância da primeira infância é algo que seja um senso comum. Não, são comprovações científicas, inclusive de especialistas da economia. Né? Nós temos o prêmio Nobel, James Heckman, né, economista, que ele fala que é melhor investir na infância do que investir em uma bolsa de valores. Né? Então é fantástica a colocação dele e eu acho que é uma questão de inteligência. Né? E o nosso presidente, ele é inteligente. Né? Ele sabe, ele junto os seus ministros e junto toda a equipe do governo federal, ele sabe que se a gente investir no começo da história, vamos ter resultados significativos no futuro. Por quê? Quando a gente vai construir uma casa, quando a gente vai fazer uma universidade, tudo que a gente vai fazer, a gente investe no começo. Não é verdade? Você vai construir uma casa e pensa assim, eu vou construir uma casa, vou botar pior areia, pior... Não, você pensa o quê? Vou colocar o melhor alicerce, a melhor base vai estar nessa casa. Por quê?
para que quando ela suba, ela se sustente em pé, né? Então o que a infância precisa é disso, é um investimento nela no início, para que esses seres humanos eles tenham um alicerce, uma base forte, para que sejam cidadãos produtivos, saudáveis, felizes e evitar com isso gravidez precoce, criminalidade, evasão escolar, principalmente no ensino médio, né? Então, uso de álcool e drogas, tudo isso a gente evita quando a gente investe na primeira infância. Então é uma questão de inteligência, né? E o governo Bolsonaro acredita nisso. E muito bom. Você falou de bases, né? E isso me lembra justamente o versículo bíblico, né? Que somos todos cristãos aqui, um governo cristão, mas que para todos, que fala sobre a questão de que não construa a casa na areia, e sim na rocha, no caso a rocha é Deus, mas aí se firma mais na questão das bases, das fundações serem sólidas, não serem qualquer tipo de material. Então, gostei muito, Luciana, muito obrigado por me receber. Eu Deus que agradeço, te abençoe, querido, amém. Você também. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Vou fazer, já divulgava, vou divulgar mais ainda. Pode deixar. É importante. O povo brasileiro precisa, né, conhecer e saber a verdade, e entender o que está por trás de tanta maldade, né, que atinge o nosso presidente diariamente. Né? Não é fácil, gente, estar onde ele está. É difícil, é uma posição delicada, mas eu creio que a verdade, né, ela prevalece. Prevalece. Então, é isso aí. Comigo no meu canal, a verdade é uma só. Muito obrigado. Verdade. Eu que agradeço.